Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 31 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar ponto de equilíbrio contábil. Vamos responder uma questão aqui de 2022 que exigiu essa temática aí. O que é ponto de equilíbrio contábil? É o momento em que a empresa está tendo um lucro zero, ou seja, você tem que descobrir quantas unidades que são necessárias, que sejam vendidas para que a empresa tenha um lucro zero. Então vamos supor que a empresa tem uma produção de 20 mil unidades e você descobre, através do ponto de equilíbrio contábil, que quando ela vender, por exemplo, 8 mil unidades, ela atinge o seu ponto de equilíbrio, porque a empresa ela tem uma capacidade ali, ela tem uma estrutura de custos e de gastos com despesas. Então, quando ela vender 8 mil unidades, por exemplo, essas unidades são suficientes para cobrir os custos variáveis dessas próprias unidades que foram vendidas, cobrir os custos fixos e também cobrir as despesas. Então, você descobre gerencialmente quantas unidades que uma determinada empresa tem que vender para que ela não tenha prejuízo. Então, isso é uma informação gerencial. Mas, para você calcular o ponto de equilíbrio contábil, você precisa descobrir a margem de contribuição do seu produto. A margem de contribuição do seu produto nada mais é do que o lucro líquido por produto. Então, vamos supor que você venda um produto por R$40. Só que para você fabricar aquele produto, você gastou 30. Então, o lucro líquido desse produto, para simplificar o processo aqui, é de 10. Então, a margem de contribuição daquele produto é 10. Tá? O que isso significa? Que cada produto contribui com R$10 para cobrir os custos fixos e, a partir daquele momento, formar o lucro. Então, o ponto de equilíbrio contábil é o momento em que a empresa está tendo um lucro zero e que, para você calcular o ponto de equilíbrio contábil, você precisa calcular a margem de contribuição, que a margem de contribuição é o preço de venda, menos os itens variáveis dessa venda, os custos variáveis ou uma eventual despesa variável que esse produto tenha atrelado ali à venda. Então, a partir desse momento, você descobre quanto que cada produto dá de lucro líquido para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. Aí com essa informação você consegue calcular o ponto de equilíbrio contábil, tá? Então, feito esse preâmbulo, feito essa abertura aqui, vamos para a questão em si. Igual eu falei anteriormente, é uma questão de 2022 que fala o seguinte: uma empresa produz e vende um tipo de caderno. O preço de venda unitário do caderno é de R$20, enquanto seus custos variáveis são de 10. Além disso, quando o caderno é vendido, a empresa paga aos vendedores uma comissão de 20% sobre o preço de venda. Em 2021, os custos e as despesas fixas foram, respectivamente, de 60 mil e de 30 mil. Assinale a alternativa que indica o ponto de equilíbrio da empresa em reais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Margem de contribuição, vou até escrever aqui, margem de contribuição. A margem de contribuição desse produto aqui, vamos ver se está compartilhando correto, tá? A margem de contribuição desse produto vai ser o preço de venda menos os itens variáveis. Nas fórmulas aí que você for ver em livros, vai estar custo variável, tá? Mas são todas as informações variáveis daquele respectivo produto. Então, nesse caso aqui, a margem de contribuição vai ser o preço de venda, que é 20, menos o que ele tem de item variável que é relacionado a essa venda aqui. Você tem o próprio custo variável do produto, ou seja, para cada produto que você vende, você tem que produzir ele. Então, para produzir, você gasta R$10. Então, é 20 menos 10. Tá?
20 menos 10. Só que quando você vende esse produto também, a empresa deu uma outra informação, ó, que ela paga uma comissão para cada venda. Então, é um outro item variável, né? Porque geralmente os exercícios trazem só custo variável, mas são todos os itens que são variáveis, tá? Que no caso aqui é 20% sobre o preço de venda. Então, 20% sobre R$20 é R$4. Então, a margem de contribuição, ou seja, o que cada produto que você vende contribui para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro, é 6, tá? R$6. Então, a margem de contribuição é 6. Por quê? Você vai pegar seu preço de venda menos todos os itens variáveis e você descobre a margem de contribuição. O ponto de equilíbrio contábil, será seus custos fixos totais dividido pela margem de contribuição. Lembrando aqui, é um macete, tá? Sempre os custos fixos são totais, tá? São totais, não esqueça. E a margem de contribuição sempre tem que ser unitária. Sempre vai ter que ser unitária. Por que unitária? Porque você quer descobrir a quantidade de unidades que você tem que vender para que não dê prejuízo à empresa aí, tá? Unitário. Por que eu falo isso? Tem alguns exercícios que trazem a margem de contribuição total, aí você tem que descobrir ela unitário, tá? E aqui, ó, embora a fórmula traz que é custo fixo total, são todos os itens fixos, tá? Então, aqui, ó, o ponto de equilíbrio contábil, o que você tem de fixo aqui? As despesas e os custos. Então, vai ser 90 mil. Por que 90 mil, Ricardo? Onde você arrumou esse 90, Ricardo? É os 60 mil mais 30. Porque você tem um custo de 60 e uma despesa de 30. Porque no final você tem que pagar essa despesa também. Dividido pela margem de contribuição, que é 6. Tá? Então, se você pegar 90 mil e dividir por 6, você chega no valor de 15 mil unidades. 15 mil unidades. Então, o que você está falando? Que quando essa empresa vender 15 mil unidades, ela está atingindo o ponto de equilíbrio contábil dela, tá? Como você sabe... Só que, aliás, antes de dar continuidade a uma interpretação aqui, o exercício não pede em unidades, ele pede em valor. Então, quando essa empresa vender 15 mil unidades, qual que é a receita de venda que ela está tendo? Qual que é a receita de venda? Receita de venda. Quando ela vender 15 mil unidades, o preço de venda é 20. Então, você pegar 15 mil unidades vezes 20, que é o preço de venda, que é 300 mil. Então, quando essa empresa vender 15 mil unidades, que corresponde a 300 mil, que é o nosso gabarito, a letra D, significa que o lucro dela é 0. Vamos ver se isso está certo? O exercício não pede, tá? É só uma continuidade aqui para vocês entenderem que quando essa empresa vender 15 mil unidades, o que é a mesma coisa de 300 mil reais. Porque aqui o 15 mil está unitário em unidades e o 300 mil são as 15 mil unidades em reais. Por quê? Quando ele vender 15 mil unidades, ele vende cada unidade por 20. Então, quando ele vender as 15 mil unidades, significa que ele está tendo uma receita de venda de 300 mil reais, tá? Vamos ver se o lucro dá 0 aqui para a gente ver se essa conta está certo. Vamos tirar aqui o custo variável. Quanto que tem de custo variável quando ele vender 300 mil? Vai ser os 15 mil unidades vezes 10, que vai dar 150 mil. 150 mil. Aí ele tem uma despesa aqui, né? Uma despesa com comissão. Então, comissão, que vai ser 20% sobre aquele valor. Então, se você pega 300 mil vezes 20%, você vai ter uma comissão total de 60 mil. Aí você tem custos, tudo que é fixo da empresa, que é 90 mil. Então, se você pegar aí, ó, 300 menos 150 menos 60 menos 90, o resultado é 0. Por quê? Você descobre aqui, ó, gerencialmente, que quando essa empresa vender 15 mil unidades,
o que corresponde a R$300 mil, o lucro dela é zero. Porque essa quantidade de unidades, a receita oferida por essa empresa é suficiente para cobrir os custos fixos, os variáveis e também as despesas. Então, o ponto de equilíbrio contábil é uma informação gerencial que demonstra quantas unidades que são necessárias para que a empresa venda, tenha que vender, para que o lucro dela seja zero. Nesse caso aqui, é 15 mil unidades. Só que o exercício pediu em valor. Aí você pega 15 mil unidades vezes o preço de venda, que é 20. O nosso gabarito é a letra D, R$300 mil. Porque quando ela vender 15 mil, ela está oferindo de receita R$300 mil. Tá certo? Espero ter contribuído com mais uma questão sobre o ponto de equilíbrio contábil a respeito da temática de contabilidade de custos. Até as próximas aulas. Professor Ricardo Neves.